Gostaria de agradecer muito ao professor Ematé e ao professor Valderi pelo convite para estarmos aqui presentes hoje e tratar a respeito das pesquisas que nós desenvolvemos já há algum tempo. Na verdade, o meu interesse pelas águas minerais começou exatamente quando eu fui para a Unicamp em 2009 e conheci o professor Bastian. Nós tínhamos uma ideia de trabalhar alguma coisa que fosse da área de gestão ambiental. E o professor Bastian chegou a falar, eu trabalho com a questão de terras e questão de águas. Essas são as áreas que eu trabalho. O que você acha? Olha, na minha região, eu sou natural aqui do sul de Minas, sou da cidade de Eloy Mendes. Na minha região nós temos as águas minerais, que são uma das maiores riquezas culturais, históricas, de formação muito mais do que econômica, mas de formação social na nossa região, e eu gostaria de desenvolver trabalho nessa área. Quando nós começamos esse trabalho, tudo que nós queríamos é tratar alguma coisa que fosse a respeito da gestão ambiental nas empresas. Muitas empresas de águas minerais trabalham a gestão ambiental. Porém, o professor Bastian e o próprio Instituto de Economia da Unicamp tem uma tradição muito forte na questão da economia institucional, ou seja, na questão das institucionalidades que dão a base de todas as relações sociais e econômicas. Ótimo, quando nós começamos a estudar a questão da água mineral e fomos ver como é a institucionalidade dela, o professor Bastian e eu chegamos a uma conclusão: olha, o problema é muito maior do que nós imaginávamos que tínhamos em mãos. Então agora nós temos um universo para nós trabalharmos aqui que ele é muito mais complexo, muito mais sistêmico do que aquilo que nós tínhamos inicialmente planejado. E aí nós começamos a levantar quais são as problemáticas que estão por trás da questão das águas minerais, da gestão, do uso, dos mais diversos tipos das águas minerais. Alguns problemas, como o aumento vertiginoso do consumo e da superexploração. Só como dado, para colocar números nessa questão, entre 2008 até 2013, o aumento da produção de água engarrafada no Brasil, só no Brasil, foi de 64%, só para água engarrafada. Se nós pegarmos o uso total da água mineral, incluindo aí ela como insumo para outros tipos de produtos, cerveja, refrigerante, suco pronto, etc., esse aumento chega a 93% no espaço de tempo de apenas 5 anos. E como detalhe, isso são dados do DNPM. Quando você toma as publicações das grandes consultorias internacionais, a Zenit Internacional, a International Beverage, eles falam que isso é muito pouco. Que as consultorias internacionais falam de uso e consumo de água mineral no Brasil é o dobro ou o triplo do que o DNPM está falando. Jogando por baixo. Outro problema que nós temos em mente, que às vezes as empresas não pensam, enquanto nós fizemos as pesquisas com as empresas nós percebemos isso, elas sempre pensam, não, a área da exploração de águas minerais não gera tanto impacto ambiental, porque nós temos todo o cuidado com a fonte, é toda protegida, etc. Mas esquecem do ciclo de vida do produto. E essa garrafa de plástico vai para onde depois? E o copo de plástico? Para onde vai isso depois? As embalagens, que se não forem corretamente expostas após o uso, sabendo muito bem o problema ambiental que isso gera. O enfraquecimento do ecoturismo sustentável. Quando eu fui defender a tese, uma pessoa na banca me questionou, falou, mas como você fala que o ecoturismo está enfraquecido? Que é isso? Olha Caldas Novas, olha quantas regiões, você tem um ecoturismo muito forte ligado a águas. Aí eu, muito educadamente, disse, sustentável. O ecoturismo sustentável é diferente do ecoturismo puro e simples. E sabemos muito bem que Caldas Novas, por exemplo, não é um ecoturismo sustentável. Muito longe disso.
Mas, por fim, de tanta problemática que nós vamos levantar, nós resolvemos nos focar na quarta problemática, a confusão institucional que existe com relação à questão das águas minerais no Brasil, provocando uma série de problemas, uma série de conflitos graves, que nos levaram a ter como esse o foco. Ou seja, de tanta problemática de estudo, ou seja, para quem está estudando a questão das águas minerais, o que mais você tem é problemática para estudar. Problema de pesquisa você vai ter muito. Pode ficar tranquilo que isso existe. Nós focamos na última, a questão institucional. Nós não podemos esquecer jamais que as águas, e de manhã os brilhantes palestrantes que tiveram aqui trataram muito bem a importância das águas. As águas sempre tiveram por trás de todo o processo da sedentarização do homem, da produção agrícola, da convivência social. As águas conduziram a urbanização. O Monet fala isso naquele livro Caxambu, conta a história inteira, maravilhosamente, em 1894, o livro dele. E Monet começa exatamente dizendo essa frase: a água conduziu a urbanização. Isso não só no Brasil, isso no mundo todo. E quando nós tratamos especificamente das águas minerais, a gente sabe que as águas minerais tiveram um papel preponderante na formação de várias regiões, na formação social, econômica, de regiões brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Goiás, Santa Catarina. Então isso mostra que as águas minerais têm um papel preponderante. A história de Cambuquira, a história de Caxambu, a história de São Lourenço, a história de Lambari, a história de Araxá, todas nascem em torno da água. A Ana Paula tratou muito bem, mostrou esse contexto histórico da questão da água mineral. Dado isso, então, vamos ver quais são as grandes confusões que estão por trás desse arcabouço institucional, onde daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que eu chamei a tese de a controvérsia das águas, para entender quando que começou essa controvérsia danada. E por causa dessa confusão institucional, afinal de contas, é minério ou é recurso hídrico? Dependendo de como vai ser usado, é minério. Dependendo, não, agora é recurso hídrico. O mesmo recurso, com a mesma origem, com o mesmo ciclo hidrogeológico. Quando a gente perpassa dos casos, dos conflitos e dos problemas que essa confusão institucional causou no Brasil, você tem casos emblemáticos. Casos no Paraná, onde uma mesma empresa conseguiu a proeza de ter duas outorgas para a mesma água. Era uma empresa produtora de café solúvel. Café solúvel você precisa de água no processo da produção. Perfeito. Ela conseguiu uma outorga da Secretaria Estadual de Recurso Hídrico para usar aquela fonte como recurso hídrico. Como estava demorando o processo da outorga, o que é que ela fez? Como eu sou uma empresa, eu vou solicitar um projeto aqui para produzir água mineral. A mesma água, a mesma fonte. E conseguiu, junto ao DNPM, uma outorga para usar o mesmo recurso como água mineral. Ou seja, a mesma fonte, o mesmo local, a mesma água de duas outorgas diferentes para a mesma empresa. Proeza institucional que em qualquer outro local no mundo, né, não aconteceria um absurdo institucional desse tamanho. Um caso que aconteceu também no Paraná e em Goiás foi um processo movido pelo Ministério Público de propaganda enganosa. De manhã a gente tratou a respeito disso aqui. Foi no rótulo de uma garrafinha de água dizendo que eu estou consumindo uma água mineral fluoretada radioativa. Aí tem uma coisinha escrita na fonte, né? Então é na fonte. E isso gerou também processos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, vocês estão vendendo uma coisa que não é exatamente o que está sendo prometido.
Lá em Goiás, ainda, temos o problema de Caldas Novas, problema seríssimo que está acontecendo em Caldas Novas. A cidade está perdendo a capacidade de abastecimento dos moradores de Caldas Novas em função do parque de Caldas Novas, do uso das águas termais de Caldas Novas. Gerou também todo um termo de ajustamento de conduta que o parque teve que assinar exatamente pela exploração irracional que estava atrapalhando o crescimento vertiginoso de Caldas Novas em torno do turismo. E aí é ecoturismo, lógico, mas é sustentável? Diferente das duas coisas. O mais clássico de todos, mundialmente conhecido, que é o caso da Nestlé em São Lourenço. O absurdo que aconteceu do aumento depois que a Nestlé comprou a Grupo Perrier, fez toda aquela exploração, a super exploração da água. É um caso muito semelhante ao de São Lourenço, com a única diferença que não tem um parque de águas envolvido, que é o caso de Jacutinga, envolvendo a Danone. O Dr. Bergson falou de manhã aqui sobre o caso de Jacutinga. Nós lá, enquanto eu estava no Unicamp, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com o Instituto Prístimo aqui de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais, no caso de Jacutinga, exatamente na valoração da água mineral, a questão do pagamento pelo serviço ambiental das águas minerais ali de Jacutinga. E o que se descobriu lá foi o seguinte: havia uma outorga para o uso de 4 fontes. E lá em Jacutinga, o local da produção fica na zona rural, é afastado da cidade. Quando o Instituto Prístimo foi lá, fez a fiscalização, o DNTM ia lá fazer a fiscalização, 4 fontes, perfeito. Mas o Instituto Prístimo achou uma coisa estranha, falou: tem alguma coisa aqui esquisita. Fizeram uma visita surpresa na Danone Jacutinga, o Instituto Prístimo. Descobriu que haviam mais 3 fontes sendo exploradas sem a outorga. Mais 3 fontes sendo exploradas. Então daí você tem uma ideia de que a questão das águas minerais ela é muito séria. Porque esses números que nós temos, que eu falei no começo, que são números oficiais, isso não significa quase nada do que está realmente acontecendo. É muito mais grave essa exploração e que gera todos os impactos que nas palestras de manhã foi falado aqui em termos ambientais e em termos da disponibilidade do recurso. Então a gente resolveu objetivar os estudos que nós realizamos no seguinte sentido: primeiro, tentar discutir o arranjo institucional que rege o aproveitamento e o uso das águas minerais no Brasil atualmente, e aí um desafio. E aí, lógico, quando a gente lança um desafio como esse segundo objetivo aqui, a gente estava preparado para levar pancada para todo lado. No âmbito do doutorado, nós lançamos como objetivo do estudo meu e do meu orientador tentar apresentar uma proposta de integração das águas minerais com a gestão dos recursos hídricos, a integração das águas minerais com a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é exatamente o foco principal desse estudo que eu estou trazendo para vocês aqui. Quando que começa todo o imbróglio? Às vezes nós achamos que esse imbróglio sempre existiu e não. Até 1934, quando surge o Código de Minas, as águas minerais eram consideradas como recurso hídrico. A Lei Pandiá-Calógeras e a Lei Simões Lopes, que foram as primeiras leis referentes à questão de recursos minerais no Brasil, de exploração de recursos minerais no Brasil, no final do século XIX, início do século XX, ela em nenhum momento chamava a água mineral de minério. Em nenhum instante ela tratava ela. Até o Código de Minas de 34, que surge naquele âmbito nacionalista de Getúlio Vargas, da proteção dos recursos minerais e naturais do Brasil, e aí vai e coloca a água mineral, só a mineral, dentro do Código de Minas. Quando chega em 45, já finalzinho ali do governo de Getúlio, que vem o Código de Águas Minerais, aí que o imbróglio começa a ficar ainda mais sério, porque aí pega a água potável de mesa e classifica ela como minério também. E, ou seja, passa toda essa água mineral, potável de mesa, termal, gasosa, etc., a ser considerada como minério. E o negócio fica ainda mais sério
Porque quando vem a Política Nacional de Recursos Hídricos, em 97, que surge a PNRH, as águas minerais e as águas potáveis de mesa, elas não são integradas na gestão de recursos hídricos. E aí, para o mesmo recurso, você tem agora duas classificações, duas institucionalidades diferentes, para exatamente o mesmo recurso. Então, você tem agora, se ele é chamado de recurso hídrico, beleza, então é a Política Nacional de Recursos Hídricos, vamos seguir ela. Não, isso é minério. Aí vai seguir o Código de Mineração, o Código de Águas Minerais, sob a égide do DNPM, agora a ANM, né? Semana passada saiu o projeto de conversão para a Agência Nacional de Mineração. E o mais triste é que nós passamos por uma reforma do Código de Mineração, agora nos últimos anos, e em nenhum instante foi levantada a questão das águas minerais. Em nenhum momento as águas minerais entraram no debate. E era o momento de entrar, e não foi por falta de tentativa, muito pelo contrário, porque as organizações não governamentais e a academia tentou levantar essa questão, tentou aproveitar o momento institucional, mas a preocupação era outra. O novo Código de Mineração veio na onda do pré-sal. Água mineral não era preocupação. Ou seja, não havia preocupação política de resolver esse problema. Só para efeito de curiosidade de vocês, alguns países selecionados, em torno de algumas obras, algumas teses de doutorado que já foram escritas por pesquisadores no Brasil, e mostram como que é a consideração fundamental do recurso água mineral. Só Brasil, Espanha e Portugal, dentre esses países selecionados, e não conheço mais nenhum, porque pesquisei outros também, que consideram a água mineral como recurso mineral. Todos os demais trabalham com a noção de recurso hídrico ou recurso hídrico e alimento. Só esses três países. Estados Unidos é alimento e recurso hídrico, a França é alimento e recurso hídrico. E com um detalhe, a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos foi baseada onde? Qual país? O da França. Usou o modelo francês dos anos 60 como base para construir a Política Nacional de Recursos Hídricos brasileira. Na França é considerado como alimento e recurso hídrico. Na Alemanha, como recurso hídrico. Na Argentina, alimento e recurso hídrico. Na Colômbia, tem um trabalho muito bem feito na questão de gestão de águas. Água mineral e recurso hídrico. E com um detalhe importante nos Estados Unidos, não é qualquer água que pode escrever no rótulo que é mineral, não. Para ser considerado mineral nos Estados Unidos, a água tem que ter pelo menos 250 ppm no resíduo após a evaporação a 180 graus. A imensa maioria das águas que são engarrafadas aqui no Brasil não chegam a essa quantidade. Tá? Então, há ainda essa questão também do que pode ser chamado de mineral dentro dessa água. Beleza, e como que se posicionam os grandes atores na briga dessa controvérsia? Você tem, de um lado, o DNPM, atual Agência Nacional de Mineração, a ABNAM, Associação Brasileira da Indústria de Água Mineral, e a Confederação Nacional da Indústria, CNI, que defendem cegamente a obediência fiel e indiscutível ao Código de Águas Minerais e ao Código de Mineração. As águas minerais são nobres, não podem ser incluídas na gestão do recurso hídrico, elas têm que ser geridas de forma separada. E do outro lado, quem está? Os órgãos de gestão de recursos hídricos estaduais, federais, as entidades ambientais, as organizações não governamentais, as associações de moradores de cidades que têm os balneários, que defendem nada mais, nada menos que o cumprimento do quê? Da Constituição de 1988 e da Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997. Para essa área aqui, para essa linha de defesa, todas as águas são nobres. Todas as águas precisam ser gerenciadas de forma integrada. E evidentemente que a água mineral, propriamente dita, que tem as propriedades crenoterápicas, elas têm que ter uma classificação diferenciada lá dentro da PNRH. Isso é evidente. Mas pode ser integrada dentro da gestão dos recursos hídricos perfeitamente. E é lógico que quem tem mais força política
nessa briga é a galera de cima ali. A Avinan tem uma força, um lobby político extremamente forte, que não deixa essa discussão ganhar força. Só para vocês terem uma ideia, eu nem fiquei sabendo pelo Google. Olha que coisa de maluco. Mais ou menos em 2012, final de 2012, começo de 2013, descobriu que um deputado federal chamado Carlos Bezerra, é lá do Mato Grosso, ele entrou com uma proposta na Câmara dos Deputados, proposta de lei, de integração das águas minerais com a gestão de recursos hídricos. Alguém ficou sabendo que teve um deputado que entrou com uma proposta dessa em 2013? E o mais, ele pegou, sabe o que como base? A minha dissertação de mestrado. Mas na hora que eu achei isso no Google, a proposta, tem salvo no meu computador, a proposta de lei do deputado Carlos Bezerra, e servimos como base a dissertação do senhor Pedro dos Santos, Portugal, lá da Unicamp. Uau! Cara, usando a minha dissertação como base. Pô, que bacana, falei. Ainda bem que tu citou, Pedro, senão era um plágio. Era um plágio legislativo. Maluco. Pensei que não fosse citar. Agora, e aí, pensa bem. E aí enche o ego, né? Ó, agora vai. Quer ver? Agora vai dar certo. Vamos chamar lá, a gente vai ter as audiências. Quem sabe não chama eu, o professor Bafo, o povo, vamos lá discutir. Foi arquivado em 2015 pelo glorioso Eduardo Cunha. Simplesmente arquivado. Eu descobri que um dia joguei o nome no Google lá, falei, deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa, né? Joguei o nome, apareceu uma proposta de lei no Congresso Nacional, o deputado Carlos Bezerra. Falei, gente, o que está acontecendo com meu nome? Ainda bem que não apareceu uma mala. Beleza, Cara. Fala a verdade. Chegou na mão do Eduardo Cunha, mano, o quê? Arquivo estranho aqui. Mala não veio não, né? Não. Não vem de jeito nenhum. E aí o que acontece? A nossa proposta, no âmbito lá dos estudos que nós fizemos, inclusive na tese, é a integração nessa noção da gestão policêntrica. E aí a gente resgatou um pouquinho, e é preciso resgatar essa noção dos estudos da Elinor Ostrom, da gestão policêntrica, enquanto uma forma através da qual se é possível gerenciar recursos de uso comum, cujo uso incorreto leva a problemas ambientais e sociais sérios e que principalmente envolve uma questão muito grande de incertezas. E todos os palestrantes da parte da manhã deixaram muito clara a incerteza que existe quando se trata das águas subterrâneas. A pesquisa que existe sobre águas superficiais já não é totalmente completa. Sobre águas subterrâneas é menos ainda. Então, quando impera a incerteza e quando o impacto do mau uso é muito grande, você resgata a noção da ciência pós-normal do Funtovix e do Hegels. Eles dizem que nessa hora é ciência pós-normal. Sai do âmbito da decisão de agentes isolados e a decisão passa a ser de forma coletiva e social. Você não pode pensar uma solução aqui caída do céu, centralizada, porque não vai resolver. Por isso a gestão policêntrica. Uma unidade institucional, porque para você ter uma gestão policêntrica, você tem que ter uma unidade da instituição. As institucionalidades têm que estar centralizadas para você saber qual institucionalidade está sendo seguida. Mas a gestão é feita de forma dos multicentros e com ampla participação social. E aqui a gente chama a atenção da importância fundamental dos comitês de vacina. Sem dúvida nenhuma. Para gerenciar o que, Pedro? Não entendi. a importância dos comitês de vacina hidrográfica. Ah, tá bom. Como o âmbito no qual as discussões dos agentes, dos atores sociais envolvidos, no caso, envolvidos na questão das águas minerais, podem ser debatidas de uma forma democrática e de uma forma a se chegar nos melhores resultados em termos sociais.
Porque quando a Elinor Ostrom trata da gestão policêntrica, ela salienta, olha, a gestão policêntrica ela pensa nos benefícios e nos custos. E os benefícios e os custos eles têm que ser distribuídos e repartidos de maneira justa entre os agentes envolvidos. Claro? Então essa foi uma das bases teóricas que nós buscamos. Agora, a PNRH tem problemas? Tem. Tem vários problemas que precisam ser resolvidos. E há teses que falam sobre isso. A tese do Leal, do Instituto de Geociências da Unicamp, ele trata muito a respeito do rompimento dos gargalos que a PNRH deixou. Como, por exemplo, a questão dos rios ou da bacia hidrogeológica que ultrapassa o limite dos comitês, principalmente nas águas subterrâneas. Porque as águas subterrâneas, principalmente, elas não reconhecem os limites como a gente reconhece. E ela é dinâmica a todo momento. Então, há que se pensar no trabalho multicomitês, uma gestão principalmente da bacia hidrogeológica. O Wilson Alves Jr. levantou uma tese em 2009 também no Instituto de Geociências a respeito do melhoramento da questão como se trata as águas subterrâneas no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos, no âmbito da PNRH. Porque quando a PNRH ela foi construída, e os primeiros estudos para se construir uma Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil datam lá de 1984, os primeiros estudos para se fazer uma política nacional nessa área, dava-se uma importância muito grande na água superficial. E a água subterrânea acabou sendo deixada como segundo plano. Até pela própria, e aí eu coloco entre aspas, ignorância técnica e científica que nós ainda temos em relação às águas subterrâneas. De toda a dinâmica do ciclo hidrogeológico. E aí leva a necessidade da ampliação e aprofundamento dos estudos sobre as bacias no âmbito hidrogeológico, a inclusão da classe específica, nós estávamos até comentando aí atrás, né? Se vai integrar as águas minerais com a gestão dos recursos hídricos, você precisa ter uma nova classificação específica para água puramente mineral, com propriedades crenoterápicas, tá? Que elas precisam ser classificadas de uma forma diferente. A água potável de mesa não, já tem a classificação, cada uma das classes lá que já estão estabelecidas na PNRH. Agora você precisa abrir uma classe específica para água estritamente mineral de uso crenoterápico. Agora, gente, não dá para nós construirmos isso ou propormos isso se não tiver a melhoria da educação ambiental. Porque senão vai ficar algo puramente técnico, que não deixa de ser também, mas se você não tiver uma educação ambiental que envolva a sociedade no âmbito dos comitês de bacia e a sociedade entender que aquilo ali é um processo democrático de tomada de decisão de um recurso de uso comum, não adianta, porque vai ficar bonito só no papel e não vai ser nada específico e prático para que seja resolvido esse problema no país. E aí, chegando finalmente aqui da apresentação, resolvi me aventurar e propor uma integração. Então, beleza, vamos fazer uma proposta de integração. Você dentro do doutorado acha que consegue fazer alguma coisa, né? Então, vamos propor esse negócio. Fizemos essa proposta, ou seja, está lá a empresa, a água mineral classificada como alimento e recurso hídrico, que é da maioria dos países do mundo. A parte de alimento perfeito, como é hoje a Anvisa, não tem jeito de ser de outra forma. A parte de recurso hídrico, com a outorga e o processo através do Comitê de Bacia, em trabalho consonante com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Recurso Hídrico, Serviços Locais e Municipais de Saneamento e a Agência Nacional de Águas, através do Comitê Técnico de Águas Subterrâneas, etc. Beleza. Olha, o que eu fiz com isso? Eu não vou achar que eu estou perfeito. Fui atrás dos principais especialistas do Brasil nessa área. Então, vamos mandar essa proposta e ver o que eles acham. Tá? E entre, ele não está aqui, eu posso falar o nome, entre os caras que eu pesquisei, Dr. Bergson. E fomos pesquisar pessoas, IGAN, ANA, DN, PM. Então, vamos bater na porta deles também, vamos ver o que eles acham disso. Tá? Beleza. Fizemos uma metodologia chamada de painel de especialistas.
Tentamos pesquisar essas pessoas, 27 foram contactados, só 15 participaram. Beleza, tá bom demais. E consegui uma entrevista por telefone com o Carlos Lancia, presidente da Abinan. Meu amigo, 50 minutos no telefone. Você imagina o que saiu nesses 50 minutos. Não foi uma entrevista, foi o cara discorrendo por que a água mineral era minério. Beleza. Perguntando para o pessoal o seguinte: olha, você acha que a questão institucional ela é primordial para a gestão dos recursos hídricos? A correta gestão dos recursos hídricos? Perfeito, 93,33% dos respondentes falaram: lógico. Lógico que é importante. Tá. Beleza, se é importante, o que você acha da atual institucionalidade que considera a água mineral como minério? A imensa maioria, 66,67%, discordaram. Falaram: não, absurdo, a água mineral é recurso hídrico, não é minério. Detalhe importante, não vou falar o nome da pessoa, mas teve gente dentro do DNPM que é contra essa história de chamar água mineral de minério. Ou seja, tem pessoas lá dentro que pensam como nós. Tá? Perfeito, aí, muito cheio. Né? Vamos mostrar agora a proposta. Vou olhar meus amigos especialistas. O que vocês acham da proposta que eu estou apresentando aí? Aí veio o susto, que aí você percebe que você não é tão perfeito assim, né? Você não estudou direito o negócio. 20% não concordaram e 60% concordaram em partes. Aí eu fui achar o problema. Por isso que você tem que ir, não só nos vídeos, mas vai nos especialistas, que você vai entender e vai mudar a sua proposta. Falar para mim, falou: Pedro, tua ideia é muito boa, bacana, legal, só que se você quer seguir a PNRH, a outorga é da Secretaria Estadual, não é do Comitê de Bacia. Então você tem que fazer uma pequena mudança na tua proposta. Aí nós chegamos na proposta final que foi apresentada na tese, onde você tem a empresa, a classificação como alimento, Anvisa, bacana, a classificação como recurso hídrico, a outorga, passando pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. É o que diz a PNRH. Vamos seguir, então presta atenção, Pedro. E o Comitê de Bacia Hidrográfica servindo como um elo importantíssimo entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídrico com o Serviço Municipal de Saneamento e Abastecimento, porque esse é um problema sério. Se você não trabalhar em consonância com o Serviço Municipal de Abastecimento e Saneamento, meu amigo, não adianta nada você ter a outorga passando certinho ali, não. Porque depois vão começar a utilizar a água lá de maneira errada. A água é uma só. O recurso, ele não sabe quem está tirando. A água não sabe se você está tirando para abastecimento, se você está tirando para engarrafamento, se você está tirando para tratamento. A água é a mesma. Então a gestão tem que ser junta. E, juntamente com a ANA, a Agência Nacional de Águas, que o papel do Comitê Técnico de Águas Subterrâneas é primordial. E depois nós ainda incluímos aqui, e aí, proposta, né, de novo, para sair do âmbito da DNPM e entrar no âmbito da PNRH, a Comissão Permanente de Pneumologia, que está dentro hoje do DNPM, diga de passagem, tem uma história de estudos muito importantes com relação à pneumologia, apesar de deixado de lado nos últimos anos, mas tem um histórico de estudos do tratamento prenoterápico importante que não pode ser deixado de lado. E aí, fechando, nós vimos através do estudo a importância das instituições e de que a questão das águas minerais precisa ser mudada realmente. Agora, o que os especialistas foram praticamente unânimes em dizer? Só vai funcionar se houver o fortalecimento técnico dos órgãos gestores. E os órgãos gestores deixarem de ser um cabide de emprego público. O órgão gestor e o órgão regulador e a agência regulatória é o órgão que tem que primar pela questão técnica. Isso foram unânimes. Isso veio reclamação do DNPM, veio reclamação da ANA, dos especialistas que responderam. A gente precisa desse apoio para que seja fortalecido em termos técnicos. O nosso estudo é técnico. Um outro ponto que a gente colocou foi: passou então para a gestão de recurso hídrico, tem que haver um limite de exploração para cada grupo empresarial.
Nós sabemos o tamanho dos recursos de águas minerais que nós temos no Brasil hoje. Tá? Sabemos o tamanho dele. Então tem que ter um limite para cada grupo explorar. Porque senão, hoje, ou a última pesquisa que eu consegui fazer, porque os últimos sumários minerais sobre água mineral, o professor subiu. O último sumário sobre água mineral, e ninguém tinha percebido, eu fui xarope, ele saiu de quietinho, eu tive que falar com o professor subiu, já enchi. O último sumário mineral que divulgou o tamanho de mercado da água mineral no Brasil, as 8 maiores companhias já detinham mais de 40% do mercado. Um destaque para Edson Queiroz, né, que é dono da Minalva, dono dessas grandes marcas aí, que é poderosíssima, chega a cerca de 19% do mercado. E depois vem quem? Depois tem Coca-Cola, depois tem Danone, Nestlé, tem um grupo que agora eu esqueci o nome lá do Paraná. E aí o que acontece? Se você não coloca limite nisso, virou um oligopólio. Poucas empresas dominando a produção de um recurso extremamente importante, estratégico. E é claro que eu não podia deixar de falar a opinião contrária, totalmente contrária da Binan. Ela é firme na ideia dela de que o recurso ele é nobre. Se for para a PNRH, vai acabar o mineral nesse país. Isso aí é uma pressão dos Estados Unidos, eles querem isso, eles querem essa mudança para que a Coca-Cola domine o mercado, que atualmente a Binan não deixa a Coca-Cola crescer. E aí eu fiquei 50 minutos escutando isso e colocando na tese, lógico, a opinião deles tem que ser colocada, né? Mas que chegou a dizer que aí eu quase infartei no telefone com o presidente da Binan, que tá aqui não, né? Mas Eu não conheço o cara pessoalmente. não se tivesse, não. Não ia me bater, né? Não ia... A Marília falou para ele numa reunião em Brasília que quem estava fazendo aquilo na mesa lá não era o lugar dele. Que é na figura. Ele me falou que o mercado de águas minerais no Brasil é um mercado de concorrência mais que perfeita. Meu Jesus amado, eu tive que reconstituir tudo que eu aprendi de economia na minha vida para entender o que é uma concorrência mais que perfeita. Eu tive que voltar lá nos meus livros de graduação, pegar Mankio, pegar os manuais, o que é uma concorrência mais que perfeita? Primeiro, se o produto ele tem diferenciação. Segundo, você tem grandes empresas no mercado. Como é que você pode falar que é uma concorrência perfeita? Não tem como. Você acha que a Coca-Cola entra no mercado de concorrência perfeita? Nunca na vida. Isso é oligopólio. Tendência de oligopolização do mercado. Fechando, meus queridos. Então a gente procurou nesse estudo trazer uma contribuição para tentar fazer essa integração entre as águas minerais com a gestão de recursos hídricos. Aí nós propomos, eu não vou me alongar aqui, porque eu acho que eu já até estourei o tempo. Beleza. E aí, como sempre, no doutorado você acha que tem capacidade de fazer muita coisa, né? A gente desenhou também um processo de outorga. Tá? Não sei se o bichinho está funcionando. Então, olha lá, a empresa solicitando a pesquisa de exploração junto à Secretaria Estadual, tá? Que encaminha o Comitê de Bacia, que juntamente com a ANA, com a Secretaria Municipal, vão fazer os estudos, tá? Que vão ser depois enviados para a empresa e para o Comitê de Bacia, que envia as suas análises e seu parecer para a Secretaria Estadual. E aí, autoriza? Não, travou o processo. Sim, autorizamos a continuidade do processo. Bacana, caminho. A empresa faz o plano de uso sustentável, porque hoje é só estabelecido o plano de aproveitamento econômico. Precisa fazer o PAI. Aproveitamento econômico, plano de uso sustentável, ninguém está falando desse assunto não. Plano de uso sustentável do recurso, que passa pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, decidem sobre a outorga. Foi aprovado? É comunicado à empresa, Comitê de Bacia e Anvisa. E aí a Anvisa fica com a informação de fiscalização sobre procedimentos sanitários, como já é feito, e o Comitê de Bacia, auxiliado pelas secretarias estaduais, pela ANA, pelo Comitê Técnico de Águas Subterrâneas, fiscaliza qualitativa e quantitativamente, controla e, não pode deixar de falar, cobra pelo uso da água. É muito bom ser explorador de água mineral. É um dos poucos negócios do mundo que você não paga pela matéria-prima.
Você não paga matéria-prima. Para quem você paga matéria-prima? Ah, mas tem a CEFEM. Pô, a CEFEM é outra coisa que é paga em cima do faturamento. Pelo uso da água, eles não cobram. Não se cobra pela matéria-prima principal. Ok? Gente, gostaria de agradecer demais essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. É mais do que uma maritaca, né? Começa a falar, não para mais. Agradecer muito essa oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho. Aqui tem meus contatos, tá? E-mail, Facebook, telefone, WhatsApp, sinal de fumaça e qualquer coisa do gênero. E precisando, estamos sempre à disposição de vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado. Gostaria de convidar agora a professora Flávia Naves para falar com a gente aqui. Bom, vocês decidem aí se dá para ouvir. Acho que é melhor usar, né? Eu vim de 2 horas de aula agora, a voz daqui a pouco já não vai funcionar mais, né? Boa tarde, gente. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Eu não tive tempo de preparar muita coisa, na verdade. A minha parceira de projeto aqui viria aqui falar com vocês e ela teve que cancelar, não pôde vir. Então eu estou assumindo um pouco no improviso, né? De contar um pouco da experiência que a gente tem tido de pesquisa no circuito das águas em relação à gestão de águas. Meu nome é Flávia, eu sou professora aqui do departamento. A gente está desenvolvendo uma pesquisa especificamente em São Lourenço já desde 2015. É importante a gente também poder comunicar com pessoas que estão vivenciando esse dilema cotidianamente, né? Por isso eu quero parabenizar também os organizadores. Eu acho que é uma oportunidade muito boa a gente poder falar sobre esse tema mais abertamente. Eu sempre levo para as minhas aulas com os alunos essa discussão e é impressionante como as pessoas sabem tão pouco sobre a realidade que está tão próxima. A universidade não está tão distante assim no circuito das águas e uma parte das pessoas sabe pouquíssimo sobre o que está acontecendo lá. Então eu procuro levar isso para os lugares onde eu vou e é muito importante para mim, é muito significativo estar aqui podendo contar um pouquinho dessa história para vocês, tá? Como eu disse, não tem muita preparação, então eu vou contar um pouco da história que a gente tem visto, da pesquisa, como a gente tem conduzido a pesquisa lá. A ideia, eu já tenho trabalhado um pouco com conflitos entre corporações e sociedade em outras dimensões. E aí, Cristiane, que trabalha comigo, trouxe essa ideia de trabalhar especificamente a questão do conflito por águas em São Lourenço. Começamos o trabalho e a gente tem feito um resgate histórico mesmo com a comunidade, com as pessoas que participaram da mobilização contra a Nestlé em São Lourenço, desde o início. Uma batalha já de muitos anos. Então, o nosso trabalho tem sido, sobretudo, um trabalho meio arqueológico, quase, no sentido de resgatar um pouco dessa trajetória de luta, de como é que isso tem sido, e de tentar produzir alguma coisa que seja também interessante para a comunidade, isso é importante para nós. Que não seja só um documento de pesquisa, mas que ela sirva não só para São Lourenço, mas como outros lugares que estão organizados em função da mesma luta, que esse tipo de informação sirva para que essas pessoas também se organizem. Isso é importante para nós também hoje, né? Nós estamos tentando trabalhar já um pouco nessa dimensão de transformar isso num documento que seja acessível para pessoas de diferentes linguagens, diferentes públicos e que sirva como uma referência. Nós estamos hoje nessa etapa da pesquisa. Do ponto de vista que nós adotamos para compreender esse conflito, para nós é muito importante entender as relações que se estabelecem historicamente nessa comunidade. E quando a gente foi resgatar a história, não é a história da Nestlé de 90 e poucos para cá. Não é. É todo o processo de colonização da região e todo o processo de colonização do Brasil, na verdade. Porque a gente foi resgatar a história de São Lourenço, em todos os livros, a gente encontra, em vários livros, inclusive livros didáticos e referências de sites, a gente encontra uma história muito bonita, muito enfeitada, muito parecida com aquela que todos nós devemos ter lido alguns de nós só os mais velhos, desculpa falar, mas é verdade. Leram os livros de história de que, na verdade, o Brasil foi descoberto, né, aquela coisa toda. E tem lá a história de que chegaram alguns desbravadores daquela região totalmente inóspita, que não tinha nada, né, só tinha uma natureza exuberante, águas minerais com grande potencial, mataram todos
todos os índios que estavam lá, que eram seres muito perigosos, tomaram posse daquela região, e aí eles começam o processo de privatização. E a água que estava lá jorrando das fontes, numa natureza extremamente rica, ela é transformada na propriedade de uns e outros. Ela vai passando de nome, água do Viana, né, vários nomes que vão ocupando aquela região. Esse já é parte do processo de privatização. E os relatos, eles são muito intensos no sentido de dizer assim, o índio selvagem, perigoso habitante local, né? E o desbravador, tem até um termo que eles usam, nobre e belo desbravador. Não, vocês estão rindo, está escrito lá, né? É verdade, está escrito desse jeito lá. E aí a gente se pergunta, como é que uma população, como é que uma comunidade, uma sociedade, adestradas, como a gente é adestrado até hoje, por todo esse processo de colonização, como é que ela vai poder reagir diferente quando vem uma empresa bela e formosa e vem fazer a mesma coisa, só que agora não tem os índios pelados no lugar, né? Que eles adoram frisar isso. Então nós aqui, nós população. Mas vocês acham que para eles é diferente a população local dos índios pelados que havia no início do desbravamento, lá da ocupação dessa região? Não é. Vocês não são pelados. Talvez seja essa a diferença, né? Talvez a gente tenha que ficar para chamar atenção, não sei. Mas a questão que eu estou querendo colocar é que todo esse processo histórico, gente, de adestramento, faz com que a gente desenvolva uma mentalidade, um processo de aceitação de que é perfeitamente natural que alguém decida por nós, que alguém tome conta desse patrimônio, que alguém tome posse desse patrimônio e conduza a maneira como ele vai ser usado, transformado e comercializado. Isso acaba se tornando natural, isso está imbuído na nossa história, na nossa formação, e não é de hoje. Então a gente não explica um fenômeno como esse simplesmente por um processo que está acontecendo no momento. Isso tem raízes históricas. E nós estamos vivendo o que muitos chamam de neocolonialismo agora, em que a gente não tem mais os colonizadores nas caravelas, mas nós temos as grandes corporações chegando nos países, se apropriando dos recursos naturais da mesma forma que faziam com o pau-brasil, com diamantes, com esmeraldas, com tantas histórias que são no Brasil, e transformando essa riqueza mineral, essa riqueza que também é histórica, essa riqueza que é parte da nossa vida, simplesmente numa mercadoria. E eles são muito hábeis, né? Recentemente a gente trabalhou isso no artigo, inclusive desconstruindo um pouco dessa imagem que a Nestlé faz da água. Ela não trata a água como recurso comum, ela trata a água como recurso elitizado, né? Se vocês entrarem lá, vocês vão ver toda a descrição que está lá. A gente tem um trabalho publicado sobre isso que mostra exatamente isso. E esse é o esforço, porque todas as vezes que eu faço uma pessoa que já vem, de certa forma, imbuída dessa mentalidade, influenciada por esse processo de colonialidade, ler lá que a água é uma mercadoria, ela se imbui e diz, eu não vou lutar mais se a água é uma mercadoria. Mas a água não é uma mercadoria. E a gente tem que fazer um esforço enorme no sentido de reconstruir essas relações de que a gente está falando e esses valores, porque isso está sendo passado. Toda vez que a gente compra uma água engarrafada, ou que uma criança compra uma água engarrafada, ela está achando que a água vem da garrafa. As minhas sobrinhas de São Paulo, a primeira vez que vieram para cá, ficaram impressionadas de ver um pé de goiaba, porque tem um pé de goiaba no quintal. Gente, um pé de goiaba, né? Será que a água vem da garrafa, gente? Né? E todas as outras coisas que acontecem, né? Porque isso não é um fenômeno produzido por uma corporação. A corporação simplesmente está se apropriando de um processo natural, histórico, social, político e transformando isso numa mercadoria. Então, o que ela põe na garrafa não é só água. Ela põe a história, ela põe a cultura, ela põe o povo, ela põe uma série de coisas ali dentro. E ela está vendendo tudo isso. Então, ela está vendendo a gente junto. Então, a nossa pesquisa caminha um pouco no sentido de entender essas relações. Os movimentos sociais são importantes, a mobilização é importante, é muito importante, a gente precisa se mobilizar. Mas a gente não pode, pelo menos essa é uma das questões que eu vejo, essa não é uma conclusão de pesquisa, essa é uma conclusão mais particular, se mobilizar numa única dimensão. A gente não pode ter só o aparato jurídico do nosso lado, a gente não pode se mobilizar só fazendo passeata, só abaixo-assinado. A gente tem que fazer um trabalho em diferentes dimensões e para isso a gente tem que trazer mais pessoas, mais adeptos. A gente tem que transformar a questão da água numa questão nacional e global. Ela tem que ser tão ou mais importante do que vender uma garrafa de água mineral. Como fazer isso? Eu acho que essa é a grande discussão. Eu acho que os nossos fóruns hoje têm que ser baseados nisso.
Eu acho que as questões centrais, fundamentais do processo de apropriação, de como a gente chegou nessa situação, estão muito claras, né? Inclusive as alianças que a gente vê entre Estado e empresas que são extremamente perniciosas para todo esse processo. Agora, os nossos fóruns, as nossas discussões precisam se basear em como fazer para criar estratégias de mobilização em diferentes frentes. A gente precisa que mais gente saiba disso, que mais gente comente isso, que mais gente procure informação sobre isso. E esse eu acho que é o nosso grande dilema. Quando eu converso com as pessoas e percebo que as pessoas estão um pouco alheias a isso, né? Isso precisa ser uma questão, precisa ser tratada de maneira essencial para as pessoas. E aí também, isso é um problema, talvez sociológico, um problema político, um problema cotidiano que a gente tem. A natureza, quando ela está completamente afastada das pessoas, ela é tão abstrata que ninguém se interessa por ela. Ela é grandiosa, ela é dada, mas ela é completamente distante, né? Quem é aquela história do efeito estufa? Alguém está vendo? O buraco da camada de ozônio? Ninguém está vendo, né? Então a gente não se apropria. Mas a água não está jorrando? Então qual que é o problema? Tem um problema grave, né? Porque é isso que eu digo, a garrafa de água, ela não está vendendo só água, ela está vendendo todos nós juntos. E a gente precisa fazer essas aproximações entre natureza e sociedade, entender que a gente está completamente, intrinsecamente relacionado para que todo mundo entenda. Essa é uma batalha muito grande, e ela não é uma batalha científica, no sentido estrito só da academia, não. Hoje ela é uma batalha que pertence a todos nós em cada lugar que a gente está, porque senão a gente não avança. O discurso corporativo ele é muito forte, gente. Ele está nas grandes emissoras de TV, ele está na propaganda, ele está na história lá do agro-pop, né? Vocês estão acompanhando aí, né? Até tem uma piada, vocês já viram? O agro-pop, eles citam aquela música do Engenheiros da Havaí, né? Mas o pop não poupa ninguém. Vocês já ouviram essa? É bem nesse sentido, né? Porque todo esse processo de exploração também está relacionado com isso. Então, eu entendo que o nosso grande dilema hoje é isso. A gente precisa desconstruir essa imagem que as corporações criaram em todas as esferas possíveis, e a gente precisa discutir todas as estratégias de mobilização possíveis e palpáveis que a gente pode começar, independentemente das nossas áreas de atuação. É em casa, com os nossos filhos, com os vizinhos, em qualquer lugar que a gente tiver a oportunidade de trazer essas questões à tona, a gente precisa, mas precisamos de estratégias mais organizadas. Muito mais organizadas. Há algum tempo atrás eu participei de um seminário aqui que também falava um pouco sobre essa questão de água, estava assistindo, e uma das coisas que ficou muito clara para mim era que os outros municípios, o pessoal falava dos outros municípios do Circuito das Águas como a gente precisa investir porque ainda dá tempo, né? Ainda não está privatizado, mas São Lourenço já está privatizado, aí não tem mais jeito. E eu acho que esse é o equívoco, porque não dá mais para trabalhar separadamente. Eu acho que o fato da gente ter isolado a história de São Lourenço, não vamos mais tocar nesse assunto, e a gente dizer vamos defender os outros municípios, não está dando certo, gente. É preciso criar um espírito aí de corpo mais coletivo, para a gente criar alternativas e fortalecer